Bom dia, empreendedora linda do meu coração. Bom dia, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas a essa nossa live que é a nossa live número 2, que hoje tem o tema Como dar os primeiros passos no digital mesmo depois dos 40. Como dar os primeiros passos no digital mesmo depois dos 40. Bom dia para você que está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como começar, né? Tem muitas pessoas ali que nós sabemos, na verdade, que nós precisamos fazer, né? Eu acredito que já é da consciência de cada um a importância, a urgência de você estar presente nas redes sociais, de você usar a tecnologia a teu favor, de você não ficar mais ali naquele teu mundinho ali, né? Hoje não dá pra gente ser só offline, não dá pra gente só ficar ali no nosso físico, mas nós temos que usar aquilo que a tecnologia traz a nosso favor para potencializar o nosso negócio. Só que o que eu mais ouço é: eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, eu não sei mexer, eu tenho dificuldade, eu não tenho criatividade, eu não sei o que postar, ou seja, é um monte de situações que nós vamos colocando para nós e que vão travando, né? Só que tudo na vida, né? Tudo na vida, se nós queremos promover uma mudança na nossa vida, precisa existir um movimento de romper aquilo. Precisa existir um movimento de criar, de transformar aquilo num hábito na nossa vida, de transformar, não é fácil, não é tudo que é algo que é diferente, que eu não sou acostumado a fazer, exige um esforço a mais. Tudo que eu vou aprender no começo exige um esforço a mais, porque eu se eu vou aprender agora, cadê? Meu amor tá aí, nós vamos aprender a dançar. A gente se inscreveu na aula de dança. No começo vai ser mais complicadinho, né? De acertar os passos, de pegar o ritmo, de aprender a dança. Mas depois que você aprende a coreografia, depois que você aprende o embalo da coisa, a coisa vai. Então, essa live de hoje, ela vai ser. A gente vai discutir um pouquinho assim. Eu acredito que muitas de vocês já começaram, já fizeram um movimento, né? Mas esse movimento inicial ainda tá muito, que palavra que eu posso dizer? Muito inicial ainda, né? Precisa aprofundar, precisa avançar, precisa se tornar mais profissional, né? Muitas vezes nós começamos no digital, começamos a usar as nossas redes sociais, começamos a usar a internet, mas a gente fica naquele amadorismo, né? Fazendo o nosso jeito. Então, como que eu posso dar esse passo para sair do amadorismo e começar a realmente me mostrar grande, sonhar minha empresa como algo grande e já mostrar essa empresa como algo grande. Uma coisa que é muito comum, assim, você entrar às vezes nas redes sociais de uma empresa e ver lá, ou o Instagram lindo, daí você chega na empresa, não é nada do que tá mostrando lá no Instagram. Ou o que é pior, quando o Instagram é lindo e a empresa não é boa, não que seja bom, né? Mas o que é pior é você ter uma loja linda, é você ter um produto lindo, você ter um produto bom, um produto gostoso, um produto bonito, um produto com qualidade. E daí você entra lá nas redes sociais dessa pessoa e ela não passa essa ideia. Ela não passa essas ideias. Nossa, principalmente quando é loja física. Que às vezes você vai lá, a loja é bacana, a loja. Daí você olha a rede social da pessoa, você não percebe isso. Então, o quanto que é importante essa coerência e a internet, as redes sociais, ela vem para trazer essa sinergia. O que é sinergia? Alguém sabe aí o que é sinergia? Bom dia aí para quem tá chegando, bom dia para quem tá assistindo na gravação. O que é sinergia? O que é sinergia? Sinergia, gente, é quando eu tenho uma força aqui, outra força aqui, e quando eu junto essas forças, a força é maior do que a soma das duas. Então, sinergia, tipo, se eu tenho 2 mais 2 não é 4. 2 mais 2 pode ser 6, 2 mais 2 pode ser 10, 2 mais 2 pode ser 100, porque existe uma potencialização daquilo, existe uma multiplicação daquilo.
E a internet faz isso com o nosso produto, com a nossa empresa. Então, quando nós abrimos mão disso, quando nós abrimos mão dessa ferramenta no nosso trabalho, a gente está tirando potência da nossa empresa, a gente está tirando. E sabe o que eu ouço também? Que cabe uma reflexão? Muitas vezes eu não faço. Quem aqui já pensou isso ou já ouviu alguém falar isso? Eu tenho medo de divulgar e não dar conta. Eu tenho medo de divulgar e vender. Ai, que problema, gente. Vocês já viram isso? Eu já ouvi muitas vezes. Eu tenho medo de divulgar e vender. Eu tenho medo de abrir minha boca e as pessoas quererem comprar. Isso é medo de crescer. Isso é medo de crescer. Isso é porque você... imagina, eu vou abrir meu curso aí no final do mês, né? A mentoria Marketing Lucrativo. Você já pensou se eu falasse, não vou divulgar porque eu tenho medo de ter muito aluno e eu não dar conta? Gente, claro que você vai dar conta. É óbvio que você vai dar conta. É lógico que vai exigir um esforço maior de você para você entregar muitas vezes. Porém, isso é medo de crescer. E tem muita gente que não cresce por medo de crescer. Se você tem aí, você identifica que você tem esse medo de crescer, que porcaria, gente. A gente tem medo do sucesso, a gente tem medo de crescer, a gente tem medo de dar certo na vida. Aí a gente fica ali arranjando um monte de desculpas para não fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Para não fazer as coisas acontecerem na nossa vida. E essa questão do começar no digital, né? Por que você não começou ainda? Ou se você já começou, né? Mas por que você não colocou a seriedade que você precisa colocar nisso ainda? Por que você não colocou a seriedade que você precisa colocar nisso ainda? E então eu vou trazer para vocês aqui hoje alguns tópicos, né, que eu trouxe aqui para você realmente observar se do jeito que você começou, se do jeito que você já está fazendo, porque todo mundo de alguma forma já fez. É difícil, eu acho, às vezes, alguém que fala assim, eu ainda não criei um Instagram para minha loja, para minha empresa. Eu encontro situações assim, encontro pessoas que até o medo de criar elas têm, né? Mas, na maioria das vezes as pessoas já começaram, mas tá como? Tá abandonado, tá parado, tá lá, tá fazendo o basiquinho, né? Mas é um basiquinho que não traz resultado, não traz efetividade para tua divulgação. Então, eu vou trazer aqui alguns pontos para você ir avaliando se o que você está fazendo, caso você já tenha começado, tá certo? Ou se você está começando, você segue esse passo a passo aqui que vai dar certo. É lógico que não é tão simples assim, mas como dizer, é simples, mas exige uma dedicação da tua parte, né? E uma coisa que nem sempre a gente vai estar motivado para fazer aquilo que nós queremos fazer. Nem sempre. Nem sempre nós vamos estar motivados para fazer o que precisa fazer, né? Hoje, por exemplo, eu acordei com a mínima vontade de fazer essa live, porque eu não tô bem, na verdade. Ontem eu fui parar no hospital ontem com pressão alta. Mas o que acontece, gente? Se nós queremos algo de coração, se nós temos um objetivo, se nós temos uma meta, não exige, não é a motivação que manda, mas é a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer, é a gente conseguir superar as nossas dificuldades, é nós não ficarmos parados nas nossas limitações, mas nós atravessarmos aquilo que nos limita, porque a hora que a gente rompe, a hora que a gente... Ontem as meninas fizeram uma festinha de despedida, de homenagem pra mim, da despedida da SPG Mulher, né? Porque eu fui embora pra Foz do Iguaçu. Nessa semana eu tô aqui em Ponta Grossa resolvendo umas coisas, mas eu tô morando em Foz do Iguaçu. E eu entreguei a presidência da SPG Mulher, elas fizeram uma homenagem. Elas colocaram um videozinho do avestruz. Um videozinho do avestruz lá que queria voar. Gente, é lindo, 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 né? Que era o avestruz estava lá no bando dele lá, daí ele
pegou um óculos de realidade virtual e ele enxergou, tipo, ele voando. E ele resolveu ir atrás disso, né? Só que no começo ele levava tombo, ele treinava, ele tentava, as pessoas davam risada, todo mundo ficava olhando estranho pra ele. Até o dia que ele pegou e conseguiu voar, realmente. E é lindo, né? É lindo o não desistir. O não desistir. Gente, no começo exige mais da gente. Eu não vou falar que é difícil, eu não gosto de falar que é difícil, mas no começo exige mais da gente, né? Todo esse movimento. E daí o fim do vídeo, quando o avestruz começa a voar, que os outros veem ele voando e querem voar também, ele fala assim, que não basta ter asas, né? Que você precisa... que você precisa superar, que você precisa se preparar para voar. E daí no final fala assim que ele voou, que todos podem voar. Só que na verdade quando você voar, quando você estiver voando, as pessoas vão querer voar, mas elas não vão estar preparadas. Então, tudo isso faz parte do preparo daquilo que Deus tem para mim, do preparo, o difícil, quando diz assim, o difícil, é isso que eu queria falar. No vídeo falava assim, se tá sendo difícil, é porque você tá no caminho certo. Se tá sendo difícil, é porque você tá no caminho certo. Porque se tiver muito na molezinha, se tiver muito no pudinzinho, né? Que é moleza, senta no pudim. Se tiver muito na molezinha, pode saber que tem alguma coisa errada. Pode saber que você tá se sabotando. Pode saber que você tá arranjando desculpa. Pode saber que você tá de boas aí. Você tá no caminho errado. Agora, se você tá fazendo, se você tá superando, se você tá lá, mesmo sem vontade, você tá fazendo aquilo que precisa ser feito, porque vamos combinar, manter uma rede social alimentada, gravar vídeo, fazer postagem, fazer o marketing da sua empresa, não é todo mundo que gosta. Não é gostosinho. Não é gostosinho, não. Mas é eu escolher onde eu quero chegar. É eu escolher se eu quero voar ou não. E é isso que eu tô aqui com você, pra gente pegar a mão, pra gente pegar na mão uma da outra e pra nós voarmos, pra nós conquistarmos aí o que a gente sonhou pra nossa empresa, o que a gente sonhou pra nossa vida, né? Então, para nós começarmos, quais são os passos iniciais para quem está começando do zero? Quais são os passos... Não, quem está começando do zero, não. Passos iniciais, mesmo que você tenha 40, né? Esse é o tema da nossa live. Seja bem-vindo aí quem está chegando. Então, primeira coisa que eu separei aqui para vocês, né? Onde eu vou fazer? Onde que eu vou fazer? Essa é uma pergunta que... Vão fazendo as perguntas aí, se vocês quiserem. Se forem surgindo as dúvidas, podem colocando as perguntas aí, tá? Porque várias coisas que eu vou falando que vai vir, talvez, algumas dúvidas para vocês. Onde que eu vou falar? Então, uma pergunta que me fazem muito é... Qual é a rede social que eu tenho que usar? Onde que eu tenho que estar? Quais redes sociais eu devo estar? E aí? O que vocês acham? Então, o que é a resposta para isso? Eu preciso escolher estar onde o meu público está. Eu preciso escolher onde o meu público está. Só que não adianta quando eu estou começando eu querer fazer tudo. Meu Deus, eu quero estar no Instagram, quero estar no Facebook, quero estar no Twitter, quero estar no TikTok, quero estar no LinkedIn, quero estar em todas as redes sociais do mundo e do planeta. Não, no Pinterest. Não, você não vai no YouTube, né? Você não vai conseguir estar efetivamente em todas as coisas no começo. Então, escolha uma. Escolha uma para estar. Hoje, a principal acaba sendo o Instagram, né? É a grande ferramenta aí de divulgação das empresas. Você acaba compartilhando lá no Facebook junto, né? Mas esteja onde seu público está. Então, assim, putz, será que eu deveria estar no TikTok? Será que eu deveria estar no TikTok? Tá. O teu perfil de cliente é o cliente que está no TikTok? Será que eu deveria ter um perfil lá no Pinterest? Será que eu deveria ter um canal do YouTube? Na verdade, todas as redes sociais você pode ter. O ideal realmente é que você precisaria estar nessas principais todas. Só que no começo a gente não dá conta de fazer tudo direito. E a gente acaba deixando um monte de perfil abandonado. Então, o que é melhor? É melhor eu estar onde eu consigo estar, certo? Eu estar onde neste momento eu consigo estar. Então, por que eu preciso... Quais são as 4 razões básicas que eu preciso estar ativa aí numa rede social, que eu preciso utilizar a internet aí a meu favor? Primeira coisa, eu preciso ser encontrado. Eu preciso ser encontrado.
responde pra mim. Você tá sendo encontrado pelo seu cliente? Você está sendo encontrada ou encontrado pelo seu cliente? Se o seu cliente pensa, putz, eu quero contratar tal serviço, ele vai te achar? Se ele procurar no Google, se ele for dar uma pesquisada, ele vai te achar? Você vai ser uma opção que ele vai encontrar? Se alguém chegar e falar assim, deixa eu ver aqui, tem o... Se alguém chegar aqui, eu vi que, não sei se o Evandro tá aí, mas o Evandro é arquiteto, né, que entrou faz tempo que eu não vejo o Evandro, né? Se alguém falar assim, puxa, procura o Evandro, que o Evandro é um ótimo arquiteto. Será que se essa pessoa não tiver o telefone do Evandro, eu vou conseguir encontrar o Evandro? Será que eu vou conseguir achar? Porque muitas vezes o meu cliente não compra de mim porque ele não me encontra. Ele não me encontra, tá? Então, uma das principais formas hoje da gente ser encontrado é a gente estar no Google, meu negócio, né? Que hoje chama Google Perfil da Empresa. Então, quando a gente fala de digital, não tá falando só de redes sociais, né? Mas a gente tá falando de WhatsApp, de Google, de todas as ferramentas que a gente pode usar para vender mais. Então, como é que tá lá teu perfil no Google? Quando digita o teu segmento, você tá aparecendo? Quando digita você está sendo encontrado? Porque às vezes você tá certo para comprar de uma empresa, aí você vai lá procurar, vai pesquisar sobre as coisas daquela empresa e ela não te bota fé. Você fala, né? Não é tudo isso que estão falando, não. Então, ter o perfil bonitinho lá no Google é bem importante, tá, gente? Principalmente pedir as recomendações para os clientes, essas coisas que passam credibilidade. Esses dias eu tava procurando uma empresa de BPO, né, que é de gestão financeira. E eu fui pro Google. Eu criei uma empresa de Curitiba, né, pra nossa empresa lá de Curitiba. Daí eu fui pro Google procurar isso daí. E aí encontrei algumas empresas. O que eu fiz? Entrei no site de cada empresa, entrei lá no Google Meu Negócio para ver qual que era melhor. Fui vendo quais eram os indícios que aquelas empresas estavam me dando que elas tinham qualidade. Eu escolhi algumas para eu pegar e ligar e pesquisar, certo? Então, quando você está sendo encontrado, né? Outra coisa que é bem importante quando eu escolho estar no digital é contar o que eu faço. Sabia que muitas vezes as pessoas não compram de mim porque elas não sabem o que eu faço? As pessoas não sabem o que eu faço, porque eu não conto. E a coisa mais dolorida que tem é quando o cliente chega para te contar e fala: comprei tal coisa, eu contratei tal serviço. E daí é uma coisa que você vende. E ela fala: eu comprei lá em Curitiba, eu comprei do fulano, fiz com a fulana. E daí você fala: mas por que você não comprou de mim? Daí ele fala assim: porque eu não sabia que você fazia. Gente, é comum isso. É comum. Às vezes a pessoa tem o produto principal, tem alguns outros produtos e as pessoas não sabem. Por quê? Porque você não conta. Porque você não conta. Então, assim, ó, eu tenho uma aluna, por exemplo, a Fábio. A Fábio é corretora de seguros. Então, quando a gente pensa em corretora de seguros, nós que somos os leigos, né? Pensamos no seguro de carro, seguro de casa, seguro de vida. Aí, o dia que eu fui atender ela começou a me contar todos os outros serviços que ela tinha e que eu não tinha a mínima ideia que ela também vendia aquilo. Então, nós precisamos divulgar, né? Agora a gente começou a fazer um trabalho de mostrar isso, né? Então, nós precisamos divulgar essas coisas que nós fazemos, né? Contar para as pessoas o que nós fazemos. E esse contar não é só no digital, não, né, gente? Toda oportunidade. Eu jamais posso sair de um lugar sem contar o que eu faço, sem contar aquilo que eu vendo. Porque em qualquer lugar, em qualquer situação, tem alguém que pode estar precisando. Eu sempre vejo em curso, em treinamento, assim, o pessoal, alunos, quando faz aquela parte da apresentação, tem gente que não conta nem o nome da empresa, gente. Você vai fazer uma apresentação, você não conta o nome da empresa. Eu falo, mas como assim, gente? Tem umas 30 pessoas possíveis clientes aqui. Aproveita, vende o teu peixe. Vende o teu peixe, fala o que você faz, conta o que você faz, conta o que o teu produto faz, né? Por isso que é importante a gente ter o nosso pitchzinho meio pronto. E o pitch, né? O que é pitch, para quem não conhece? É você ter um textinho pronto ali
contando o que você faz, assim, já meio estruturadinho ali, que você consegue encaixar em qualquer conversa, né? Muito bem. E outro ponto para quem tá começando, por que que eu tenho que levar a sério isso aí? Porque eu preciso ser lembrado pelo meu cliente. Então, eu já falei, ser encontrado, contar o que faz e ser lembrado pelo meu cliente. A internet é ótima para eu fazer eu ser lembrado. Quantos aqui que eu vejo aqui, ó, que engraçado, ó. Eu tô vendo várias pessoas entrarem aqui na live, tô vendo o nominho, que são pessoas que fazem muito tempo que eu não vejo. Mas quando eu bati o olho aqui, eu falei, nossa, olha o fulano aqui da live. Então, isso fez com que eu lembrasse desta pessoa. Então, eu tenho que ser lembrado, por isso da questão da constância. Porque as pessoas, elas compram de quem elas lembram. Se você vai comprar, vai fazer uma festinha lá, você vai comprar um bolo, de quem você vai comprar? De quem você lembra que faz bolo. Então, eu compro de quem eu lembro, né? E eu não sei se vocês conhecem, mas tem um termo que chama top of mind. Já ouviram falar? Top of mind? Top of mind é você ser a marca, topo da mente, né? Top of mind, topo da mente. É você ser a marca no topo da mente das pessoas. Então, quando a gente pensa em tênis, qual é a marca que está no topo da mente das pessoas? Quando a gente pensa em celular, qual é a marca que está no topo da mente das pessoas? Ou seja, é a primeira marca que as pessoas lembram. Então, assim, as pessoas só compram da primeira e da segunda marca que elas lembram. Ou elas compram da primeira ou elas compram da segunda. Ninguém compra da terceira, da quarta, da quinta. Então, tipo, as pessoas, 73% das pessoas compram da primeira marca que elas se lembram. Então, se você vai comprar lá um negócio no mercado lá, o primeiro que você lembra é o que você vai pegar, geralmente. Ou o segundo, né? Quando você vai procurar ativamente, né? Então, o marketing muitas vezes é isso, por isso que a frequência é extremamente importante. Quando a gente trabalha com TV, com rádio, com essas coisas que são propagandas repetitivas, né? É a frequência, né? A rádio dizia assim que você precisa escutar pelo menos umas 3 vezes uma mensagem, você precisa escutar pelo menos umas 3 vezes uma mensagem para você absorver ela, para você memorizar ela. Então, mesma coisa na internet. Eu preciso ser visto várias vezes pelo meu cliente para ele lembrar de mim. E até na questão da venda em si, né? Vocês sabem que muitas vezes o cliente leva até mais ou menos até 7 contatos para o cliente resolver comprar de você. Então, muitas vezes as pessoas elas param ali na primeira tentativa. Só que geralmente, se você continuar esse relacionamento com o cliente, lá pelo 7º contato, até o 7º, né? Pode acontecer antes. Então, ó, ser encontrado, contar o que faz, ser lembrado e se relacionar. Então, a internet também é uma ferramenta para você se relacionar com o seu cliente. Se relacionar com o seu cliente. Então, como que tá? Já faz aí uma avaliação, já faz um diagnóstico aí de tudo isso que eu falei. Conta pra mim assim, você está sendo encontrado pelo seu cliente? Mas gente, não romantiza a coisa, seja frio e calculista nessa hora. Você está sendo encontrado? As pessoas realmente sabem o que você faz, sabem o que você vende, não tem um monte de coisa guardada lá na prateleira que ninguém faz a mínima ideia que você tem aquilo, ou um monte de serviço que você presta e que ninguém sabe que você faz, né, no teu leque de produtos. Está sendo lembrado pelo seu cliente está lembrando que você existe, a tua marca tá fazendo parte da memória das pessoas. Quando as pessoas pensam, a Tirce entrou aqui, que é da Farmabim lá de Irati, minha cliente. Quando as pessoas pensam em farmácia de manipulação, elas lembram da Farmabim? Então, tipo, e se relacionar. O quanto eu tenho mantido esse relacionamento, porque o relacionamento, ele é o que gera conexão. Ele é o que gera conexão. E conexão é o que vende, gente. Conexão é o que vende. Eu compro das pessoas que eu me sinto conectada. Ninguém compra o que você... Por isso que é tão importante eu sempre ter o porquê eu faço, eu ter minhas causas, eu mostrar, né? Tem o Círculo Dourado lá, que é um conceito do Simon Sinek, que ele fala assim, por que você faz o que você faz?
Conte para as pessoas o porquê você faz o que você faz. Mostre para as pessoas o amor que você coloca naquilo que você faz. Porque as pessoas não compram o que você faz, mas elas compram aquilo que você acredita, elas compram o teu jeito, elas compram você. Elas não compram o teu produto, elas compram você. Por isso que se você quer potencializar as suas redes sociais, quer potencializar a tua presença aí na internet, no digital, o teu perfil da tua empresa, tem que ser um espelho teu. Tem que refletir aquilo que você é, porque as pessoas compram você, as pessoas compram os teus valores, as pessoas compram aquilo que você acredita, as pessoas compram o porquê você faz. Por isso que aquelas pessoas que estão pensando só em dinheiro, em pagar boleto, muitas vezes não tem tanto resultado. Porque se o foco da nossa empresa está no nosso umbigo, se o foco da nossa empresa está no nosso umbigo, você vai ser uma empresa na média. Se o foco da tua empresa é por que você faz o que você faz? Ah, porque eu preciso ganhar dinheiro. Esqueça, dinheiro é consequência. A hora que você fizer com amor, a hora que você fizer bem feito, a hora que você fizer porque você quer contribuir, porque você quer transformar, porque você quer ser transformação na vida do teu cliente, aí a tua empresa vai passar a ter sentido e vai passar a ter significado. Enquanto você estiver vendendo produto, enquanto você estiver vendendo coisas para resolver os teus problemas, esqueça, a tua empresa não vai para frente. Enquanto você estiver preocupado em resolver os teus problemas, a tua empresa não vai para frente. Agora, a hora que você mirar esse olho no teu cliente, resolver, falar assim, a minha missão é resolver o problema do meu cliente, a minha missão é fazer meu cliente mais feliz, a minha missão é fazer meu cliente ter um dia mais prático, a minha missão é fazer a minha cliente se sentir de tal jeito. Aí você vai ver o jogo virar. Então, né, a gente já falou sobre escolher essa rede social, por onde eu vou falar. Então, hoje um primeiro passo é o Instagram e depois você vai acrescentando as outras que fazem mais sentido para o seu público, onde ele quer estar, o que ele quer, onde ele frequenta, onde ele gosta de se comunicar, certo? Outra coisa que é bem importante, né, para quem tá ali nas redes sociais, para quem tá começando os primeiros passos, ou para quem quer se tornar mais profissional, é autoralidade. O que é isso? Autenticidade. Gente, tá cheio de gente falando a mesma coisa que você por aí. Tá cheio de gente vendendo a mesma coisa que você por aí. Mas o que você tem de diferente? O que você tem de diferente? O que você tem que é só teu? Como que você vai passar esse teu jeitão? Como que você vai passar esse teu jeitão para as tuas redes sociais? Como que as pessoas vão falar assim, vão perceber o teu diferencial? Então, é você colocar a tua cara, é você colocar o teu jeitinho. Por isso que é importante a gente se conhecer, né? Eu, por exemplo, gosto de fazer meus vídeos, gosto de fazer num tom mais engraçado, mais brincalhão. Por quê? Porque eu sou assim. Se eu resolver virar séria nas redes sociais, não vai combinar. Não vai combinar. Essa questão que eu trago da minha espiritualidade, isso é algo que isso transborda de mim, entende? Muitas vezes eu sou criticada de falar de Deus, por exemplo, nas minhas palestras, meus cursos, mas várias vezes. Só que tem uma coisa que acontece, que tem um versículo da Bíblia que fala assim, a boca só fala o que tá cheio o coração, né? A boca só fala que o coração tá cheio, né? Então, é uma coisa que eu não consigo não mostrar. E eu atraio as pessoas por causa disso. Porque as pessoas, elas querem o marketing, mas elas também querem a minha conexão com Deus. Elas também querem essa parte minha motivacional, essa parte minha de incentivar, essa parte minha de fazer com que as pessoas se movimentam, de potencializar realmente, né? Porque o meu propósito é potencializar empreendedores, ou seja, extrair o melhor que tem dentro de cada um e fazer sair para fora, né? Então, despertar o potencial de realização. Então, a minha essência, meu propósito está aí. Então, eu preciso fazer isso transcender. Eu preciso fazer isso aparecer. Quando eu tentei tirar, isso não funcionou. Quando eu tentei tirar essa parte minha da espiritualidade, quando eu tentei tirar e ficar, não deu certo. A hora que eu botei esse meu tempero, a hora que eu botei o meu tempero, a minha cara, as pessoas compraram de mim.
Então é o que eu falei, as pessoas não compram teu produto, teu serviço. As pessoas compram você. E quanto mais você for você, você não ficar ali copiando o que os outros fazem, fazendo, né, tudo do mesmo, de jeito igual, ai, porque tá na moda, ai, porque é trend, ai, porque... Cria suas próprias trends. Cria suas próprias trends. Ó, a Ellen é minha aluna da mentoria, ó, que ela falou, ó, eu também gosto de ser eu mesma, porque é o que vai dar a minha cara no que eu faço. A Ellen, gente, ela montou a loja dela, a Ellen ficou muitos anos, né, como CLT, funcionária, e resolveu sair, empreender, né? Ela viu que ela precisava viver experiências diferentes, estava muitos anos numa empresa, falou, não, eu não tô mais feliz aqui, eu quero mudar. E para ela foi um passo muito difícil, demorado para fazer essa mudança, né? E olha que legal, ela chamou a empresa dela de transição. Por quê? Porque a empresa dela representa o que ela é, representa a história dela, carrega a história dela. Então, o quanto mais ela desabrochar, o quanto mais ela promover, e ela tá fazendo isso na vida dela, né? Eu tenho acompanhado a Ellen, ela tá fazendo essa verdadeira, ela tá vivendo a empresa dela. O nome que ela colocou de transição acontece na vida dela. Então, isso as pessoas percebem, as pessoas estão começando a se conectar. No começo, quando eu tava lá quietinha, paradinha, sem fazer nada, né? E o testemunho da Ellen, que eu sempre falo, a gente precisa estar em movimento. E a rede social é uma forma da gente estar em movimento, da gente mostrar o nosso movimento. A Ellen, quando ela começou, ela deixou lá a empresa dela, abriu a loja, deixou a loja linda e sentava lá e ficava esperando o cliente vir, gente. Isso tô falando porque ela me falou, né? A Ellen pode confirmar aí pra mim. Ficava lá esperando o cliente vir. E a grande virada de chave dela foi isso, foi ela entender que ela precisava se movimentar, que ela precisava mostrar quem ela era, que ela precisava fazer amizade, precisava fazer network, precisava inovar, precisava criar movimento para que as pessoas se conectassem com esse movimento delas. E, gente, a internet é uma ótima oportunidade de você fazer isso. Lógico que a gente tem outras milhões de oportunidades no offline também, e não existe mais hoje, gente. Não existe mais offline, online, é tudo misturado. Eu tenho que estar nesse movimento em todas as partes, né? Diz que não tem mais físico e digital. Agora tem um conceito que chama figital. Figital, que eles chamam, né? Que é o físico com o digital. É o omnichannel. Tem outra coisa também, outro conceito. Todos os conceitos esquisitos aí pra vocês, mas é pra vocês saberem que existe. Omnichannel, ou seja, eu tenho que estar em todos os canais, em todos, eu tenho que estar no off, no online, porque hoje a pessoa assiste a televisão com o celular na mão, as pessoas, elas entram na loja e pesquisam dentro da loja o produto para entender um pouco mais, então assim, as pessoas, elas usam tudo de uma maneira muito misturada, tá? Então, o que eu falei aqui? Escolher onde que eu vou falar, como que eu vou dar minha cara, minha autoralidade, né? Tem o caso da Leide, né? A Leide, que é da CPG Mulher, né? A Leide é cabeleireira e começou a fazer uma brincadeira lá de transformação às cegas. Aí ela colocava lá, ó, punha uma venda na mulher e colocava os papeizinhos, assim, cada papelzinho tinha duas opções, né? E a pessoa pegava e apontava sem ver o que ela queria. E daí no final ela às vezes saía ruiva, às vezes saía loira, às vezes saía cabelo curto, mas era... e foi uma coisa que a Leide inventou e que, gente, bombou. A mulherada ia lá pra fazer a tal da transformação às cegas, porque uma coisa que brotou no coração dela, uma intuição, assim, que brotou e que ela foi lá e ousou fazer. Então, isso é ser autêntico, isso é ser autoral, isso é seguir o seu coração, isso é extravasar quem você é nas tuas redes sociais. As tuas redes sociais é só uma janelinha, assim, que você abre e as pessoas te veem, né? E você precisa mostrar a sua melhor versão para as pessoas. Quanto que eu tô mostrando a minha melhor versão? Então, 2 pontos aqui, gente, que eu queria falar com vocês que são bem importantes, tá? O que é com quem eu vou falar e o que eu vou falar. Então, você precisa definir com quem você vai falar e o que você vai falar. Porque é muito comum as pessoas não definirem claramente quem é o seu público, quem é a sua persona, quem é o seu avatar, né? E fica falando para todo mundo. Se você fala para todo mundo, você não conecta com ninguém. Então,
É igual se a gente for conversar com uma criança, gente. Você vai conversar com uma criança? Você vai falar comunicação de adulto para falar com criança? Não. Você vai falar igual, vai buscar se aproximar o jeito, a linguagem, o jeito de falar de uma criança. Então, a gente se adapta com quem nós estamos falando, certo? Então, por isso que é importante eu escolher e entender quem é o meu público e definir isso o mais claro possível, entende? Porque daí eu falo a linguagem, né? Quando eu decidi que eu iria focar em mulheres de 40 anos ou mais, de mais de 40 anos, mulheres mais velhas, mais maduras, gente, isso aí destravou minha cabeça. A hora que eu defini, eu vou falar para mulheres de mais de 40, a minha mente fez assim, ó. As ideias de conteúdo que eu ia postar fez assim, por quê? Porque agora eu sei com quem que eu tô falando. Então é muito mais fácil quando eu sei com quem que eu tô falando. Então, antes eu falava com empreendedores de uma maneira geral, mas tem empreendedor de todo tipo, tem empreendedor de toda a realidade. Então, quando eu falo 40 a mais, eu consigo conectar com a dor dela. Por isso que eu sempre tô falando, eu falo com as coisas que vocês têm dificuldade. Então, por exemplo, essa parte da tecnologia, essa parte da vergonha de aparecer em público. Então, eu vou falando coisas que fazem sentido para vocês, que às vezes para uma jovenzinha de 20 anos não faz sentido nenhum. Mas se eu quisesse falar com a jovem e com a madura ao mesmo tempo, não são os mesmos desafios, não são as mesmas dificuldades. Assim como não é o mesmo desafio, a mesma dificuldade, você falar com alguém que presta serviço, com alguém que vende produto, com alguém que mora no interior, com alguém que mora na cidade grande. Então, você entender com quem você vai falar, fica mais fácil. Fica mais fácil. Então, define, claro, quem é teu público, qual é a tua persona, né? A gente trabalha muito, 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 muito isso lá na mentoria do marketing lucrativo. Uma das primeiras coisas que a gente faz é com quem que eu vou falar, com quem que eu vou falar, quem é o meu público. A gente cai na tentação de falar, não, mas eu vendo para todo mundo. Eu vendo para todo mundo. Não existe isso de vender para todo mundo. Até existe, tem empresa que vende para todo mundo, né? Mercado e tal, mas mesmo assim, sempre você consegue dar uma segmentada, né? Por exemplo, mercado vende para todo mundo, mas existem redes de mercados, por exemplo, que trabalham com um público mais específico, trabalham com um público mais premium, ou trabalham com um público mais popular, ou trabalham com, sei lá, é a forma como a empresa se posiciona, mesmo que ela venda para todo mundo, de alguma forma ela se posiciona, né? Que é o posicionamento que a gente fala. Como que eu vou me posicionar? Então, quando eu falo assim, você tem que escolher para quem você vai falar, não quer dizer que você não vai vender, qualquer pessoa que quiser comprar de você, você vai vender, certo? Mas você tem que escolher alguém, um perfil de público, um perfil de pessoas, que a gente chama de cliente ideal. O que é o cliente ideal? É aquele cliente que é mais lucrativo, é aquele cliente que tem um potencial maior de comprar comigo, é aquele cliente que tem uma chance de ser mais fiel, é aquele cliente que conecta mais com a minha proposta, são os meus melhores clientes. Então eu preciso olhar quem são os meus melhores clientes e falar, tá, o que eles têm em comum? Por que esse pessoal é meus melhores clientes? Aí ali eu vou criar uma persona em cima desses melhores clientes para eu ajustar a minha linguagem, para eu falar com essas pessoas para que eu atraia mais desses bons clientes. Porque senão, se eu fico falando com todo mundo, eu vou vender para o cliente errado. Eu vou atrair o cliente errado. Atraindo o cliente errado, o que acontece? Vai vir pedir desconto, vai trazer um monte de objeção, vai fazer um monte de coisa. Por quê? Porque eu tô vendendo para a pessoa errada. Eu tô vendendo para a pessoa errada. Então, não existe, né? Se tá tendo ruído, se tá tendo problema, se tá tendo dificuldade de vender, é porque provavelmente você não tá com o teu público bem ajustado. Porque se você tem um produto bom e oferece para quem precisa aquele produto, quem precisa daquilo, a pessoa vai querer comprar. A pessoa ela precisa. Você tem um produto bom, vai querer comprar, vai querer pagar. Então, é isso, né? A questão de posicionamento. Até esses dias eu tava olhando lá numa postagem que eu vi, e era bem assim, a Ferrari não tá nem aí se você não pode comprar o carro dele. O Jaguar não tá nem aí se você não pode comprar o carro dele. O Rolex não vai te dar descontos porque você não pode comprar um relógio Rolex. Então,
as empresas que elas se posicionam, elas entendem que elas têm um público específico e elas não se importam com o público que não pode comprar. Por quê? Porque você criou um negócio todo pensado para aquele público e para aquele cliente. Então, eu sabendo com quem eu vou falar de assuntos que interessam para aquela pessoa. O que eu vou falar que é importante para aquela pessoa? Se eu começasse a falar aqui para vocês um monte de coisa técnica, um monte de coisa difícil de marketing, não ia conectar. Eu tenho que falar o que vocês precisam ouvir, aquilo que vocês querem ouvir. Então, eu conhecendo quem é o meu público, conhecendo quem é a minha persona, eu vou falar coisas, eu vou vender coisas, eu vou criar meu conteúdo de uma maneira que faça sentido, tá? Então, tem que ter dentro do seu conteúdo um tema principal. Quando a pessoa entra no seu perfil do Instagram, ela tem que saber claramente aquilo que você faz. Ela tem que saber claramente aquilo que você faz. Tem que estar óbvio, óbvio do óbvio do óbvio do óbvio. E muitas vezes não tá óbvio, tá? Não tá óbvio. As pessoas entram lá no teu perfil, eu posso garantir para vocês 99%, não vamos falar 99, vamos falar 95%. 95% das pessoas que estão aqui assistindo, se a gente entrar friamente no teu Instagram, não está claro, óbvio, como se estivesse falando com uma criança de 5 anos, aquilo que você faz. Para isso, é extremamente importante você organizar o seu perfil, principalmente a biografia. A biografia tá muito claro, muito óbvio, muito na cara o que você faz. E o como você faz, né? E o porquê você faz aquilo. Então, conectar de uma maneira que a pessoa perceba ali qual é o seu diferencial, por que ela tem que ficar ali, por que aquele perfil interessa para ela. Então, a gente organiza o perfil ali do Instagram para que a pessoa entre e queira ficar, porque esse é o movimento. Às vezes eu olho uma pessoa, eu entro lá, mas não gostei, não vou ficar. Agora, eu olhei e falei, nossa, essa pessoa aqui, olha que legal os produtos dela, olha que legal o que ela fala, olha que legal o conteúdo dela, nossa, eu quero saber mais dela. Ela vai lá e aperta seguir. Então, eu acredito que uma coisa bem importante é você ter o seu perfil, a sua casa bem arrumadinha para chegar lá. Quais pontos, então, que você tem que prestar atenção, tá? Ali no negrito, é interessante você colocar a tua especialidade ali, o que você faz, deixar claro, né? Igual no meu, por exemplo, eu coloquei marketing lucrativo, que é o nome do meu produto. E logo abaixo, você vai colocar uma frase que traduz quem você é e o que você faz, e para quem você faz. Esta frase é a frase que tem que ser clara. Essa frase é que precisa estar óbvia, tá? É essa frase que define tudo. A questão da sua foto também pode falar sobre você. Os seus destaques ali, né? Ter alguns destaques já organizados para quem chega ali, que está pesquisando sobre você, entender um pouquinho mais o que você faz, quais são os seus produtos e serviços, quem são os seus clientes. Então, são 3 destaques que são obrigatórios, né? Quem sou eu? O que eu faço? Quem são meus clientes? Quem são os meus clientes? São os meus depoimentos, são minhas provas de que o que eu faço é bom ou que o meu serviço funciona e realmente transforma a vida das pessoas, tá? Então, outra coisa, assim, que é legal para você que não tá ainda, não consegue ter uma rotina, ainda não consegue ter uma constância, ainda tá nesse início, é você criar algumas regrinhas de postagem, por exemplo. Toda segunda-feira eu vou fazer uma frase de motivação. Toda terça eu vou dar uma dica assim. Toda quarta eu vou gravar um vídeo de tal jeito. Ou, eu vou postar todo dia todo dia eu vou postar os looks, sei lá. Ou vou fazer É você entender qual é o seu conteúdo, o que você vai fazer, quando você vai fazer e criar essas regrinhas na sua cabeça. Porque daí fica mais fácil de você se organizar, né? E quando você se organiza, que você sabe, por exemplo, eu vou trazer uma vez por semana um case de um cliente que teve resultado, vou trazer um depoimento de um cliente. Então, eu já consigo organizar um banco de dados lá de clientes, por exemplo,
eu já crio minhas pastinhas lá e falo, então aqui é a pastinha de depoimentos, né? Eu já sei que eu preciso conseguir depoimentos se eu tenho essa regra, eu já preciso buscar isso do meu cliente. Então, ter objetivos ali na hora de construir meu planejamento, na hora de construir o meu projeto ali, né, das minhas redes sociais. Tudo isso, né, quem tá aqui que já é minha aluna, tudo isso a gente trabalha durante o curso, vai montando essas ideias, vai ajudando a fazer aquelas coisas que vocês têm dificuldade, né? É muito legal no grupo lá que eu sempre falo, a Ellen que tá aqui, por exemplo, fez a primeira live essa semana. Falei, Ellen, tem dúvida? Ela, então essa é a dúvida. Eu fui lá no grupo e falei, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Então, o tempo inteiro eu tô ali à disposição também para ir tirando as dúvidas, certo? Então, basicamente, né, gente, para quem tá começando, o que a gente precisa? Definir onde a gente vai falar, com quem a gente vai falar, o que a gente vai falar, como a gente vai falar, como que nós vamos passar essa mensagem, quais são os tipos de postagem, como que eu vou me organizar para isso e qual é o meu objetivo com o meu perfil. Qual é o meu objetivo com aquele perfil? Onde eu quero chegar? O que eu quero conquistar com aquele perfil? Certo, gente? Então, essa foi a dica, né, dica não, que dica, né? Dica é coisa superficial, né? Hoje foi esse super conteúdo de hoje para trazer reflexões. Dá um tchauzinho aí, conta pra mim aí quem que tá aí no online, fala aí como é que foi, se pegou algum código, se anotou, como é que foi essa live de hoje. Agradeço de coração você aí que tá aí, que assistiu, você que também tá assistindo na gravação, deixa no teu comentário, valeu assistir, coloca aqui para eu saber que você viu, que você assistiu e que você tá comigo nesse movimento. Amanhã a gente tem live, agora eu não vou lembrar o tema, mas mantenha aí amanhã o tema é quente, hein? Amanhã eu vou falar sobre as 3 atitudes que vão fazer você multiplicar o teu faturamento. Amanhã nós vamos falar de vendas, tá bom? As 3 coisas que você precisa, se você quiser elevar o teu faturamento. A aula de amanhã vai ser reveladora, tá bom? Beijo no coração de vocês. A Tirce tá aí, a Ellen tá aí. Às vezes a gente não sabe exatamente quem é que tá, né? Que tem bastante gente que entra e sai. Olha lá, obrigada, que bom, Valéria, que você gostou. Continuem, gente, eu sempre vou misturar, assim, uma live mais motivacional, uma mais técnica, uma motivacional, uma mais técnica, pra gente ir discutindo. Tá bom? Eu me mantenho à disposição. Se vocês tiverem ideias de conteúdos, ideias de assuntos pra gente tratar, que traga, que eu me deem essa ideia que eu trago para vocês. E deixa eu ler um versículo de hoje aí do devocional que eu todo dia de manhã, né, eu faço. Meu coração, tá no Salmo 72, 26. Meu coração e minha carne podem desfalecer. A rocha do meu coração e a minha herança eterna é Deus. Né? Então, assim, não importa, e principalmente eu que tô passando aí por um perrenguezinho de saúde aí, que descobri ontem uma pressão alta, mas que já vai passar. Mesmo que eu esteja desfalecendo, eu tenho que entender que a rocha do meu coração e a minha herança é Deus. Então, não tenho que eu temer, né? Não tenho o que eu me preocupar. O que eu tenho que entender que Ele sempre está comigo e que eu preciso fazer o meu melhor. Superação, gente. Superação. Me superar, mesmo diante das necessidades, fazer aquilo que precisa ser feito, fazer aquilo que vai me levar adiante, fazer aquilo que vai me levar pra frente, né? Se tá difícil, é porque você tá no caminho certo. Se tá moleza, é porque você precisa ajustar a rota da tua vida aí para chegar aos teus objetivos, para conquistar. Porque a hora que você conseguir voar, né, como eu contei no videozinho, a hora que você conseguir voar, a hora que você conseguir alçar o teu voo, muitas pessoas vão querer voar com você, mas elas não vão estar preparadas. Então, muitas vezes, esse período de mais dificuldade, esse período de mais que é mais complicadinho no começo, que a gente não tem tanta habilidade, não tem tanto conhecimento, é um período de treinamento e de capacitação, para que na hora que a gente ficar bom, voar alto e ir longe, tá bom? Beijo no coração de vocês.